Continuando o vídeo passado, a gente tem um problema no motor, que é pressão positiva passando para dentro do cárter. E com isso, joga-se óleo para todo lado no motor. Uma das causas que foi identificada é que aqui está o problema. A princípio, temos anéis igual esses daqui, que são os anéis da canaleta 2, e esses daqui da canaleta 1 tá pegando só meio anel na camisa. E da canaleta 2 está pegando falhado. Ou seja, temos problemas aqui, a princípio, tudo certo, mas esses dois aqui com problema. Aí você vai dizer assim, é a marca. A gente tem 3 carros rodando com essa marca de anel. E não deu problema. Aqui, com 1000 km, já começou os problemas. O que acontece nessas alturas? Chega num ponto que a gente indica o anel porque deu certo, só que no próximo carro você já não tem como indicar, porque você não sabe o que pode acontecer. Então a qualidade das peças no Brasil está cada vez melhores. E aqui não foi diferente. Agora eu já tenho aqui o anel colocado e a gente coloca o pistão para fazer aqui a planicidade, para não ficar torcido. O manual fala que a gente tem que ter aí uma folga entre pontas de 0,35 a 0,45 e a tolerância máxima seria 0,95 para no caso de um pistão que já rodou bastante dentro da camisa junto com os anéis, e aí faz aquele calo aqui em cima da camisa. Aqui nesse caso eu estou com uma lâmina de 35 e ela entra, porém ela não tem margem aqui para entrar a de 0,40. Nessa outra aqui a gente tem a mesma situação. A de 0,35 entra, mas a de 40 não entra. Eu já fiz o teste. Estou apenas exemplificando como é feito aqui, e é dessa forma. Ela entra bem justinha na entre pontas. A mesma coisa acontece aqui. Então 0,35 agora a gente está dentro da medida ideal e prescrita pelo manual. Eu tenho que montar esses anéis no pistão, observando se não vai ter travamento aqui, e com bastante óleo. Eu não gosto de usar muito óleo, mas um pouco de óleo aqui é ideal para que você já não crie alguma marcação na camisa. Feito isso, é só colocar e levar para o motor e começar a remontagem. Só que tudo isso, até você lavar, até você fazer a metrologia, até ir na retífica, tudo tem um tempo. E às vezes demora. E para o cliente ele acha que em 10 minutos vai estar pronto. E não é assim. Então todos os processos têm que ser respeitados. Se você bruniu uma camisa, caso você tenha feito isso, você colocou os anéis, está fora de 0,35 e 0,45, já nem monte, porque vai dar problema. Então, aqui, a princípio, agora é para dar certo. Teve alguém que perguntou sobre as camisas. Neste caso aqui, como esse motor rodou apenas 1000 km e ele não tem problemas aqui na camisa, foi um problema de anel e não afetou a camisa e nem o pistão, então vai ser reaproveitado. O que a gente fez aqui? A gente deu uma brunida na camisa, vamos colocar o pistão e segue o jogo. Mas acontece umas coisas que é bem interessante. Na hora que dá o problema, todo mundo tira o corpo de reta.
Isso é bastante normal e eu já tenho vivenciado isso muitas vezes. O que aconteceu? A própria retífica foi que vendeu os pistões. A própria retífica foi que fez o serviço. Aí eu cheguei lá para questionar e eles mediram e tal. Aí chegaram para mim, mas esses pistões, eles são da Suloi. Aí, Suloi. E eu falei, mas foi vocês que me venderam? Eu instalei. Aí a conversa muda. Ah, mas veja bem, eu falei, é só você procurar a nota que tá aí com vocês. Foi vocês que me venderam. Então, é desgastante quando você tem um problema. Porque aí todo mundo que deveria ser responsabilizado ou ter uma parcela de culpa, o que acontece? Aí começa, não, mas veja bem, não, mas veja bem. E a culpa sempre vai ser do mecânico. Então, quando você estiver mexendo com isso daqui, ou você for fazer um serviço para um amigo seu, você preste atenção, tome cuidado, porque depois que dá um problema, ninguém, eu sou capaz de fazer até uma aposta. Ninguém mandou um e-mail reclamando dos anéis lá na fabricante. Só que cai no meu colo o problema. E como eu não fujo de problema, então a gente está resolvendo. Só que para resolver, precisamos de anéis novos, precisamos de fazer um brunimento, nova metrologia, lava tudo, lavamos da melhor forma possível, porque isso aqui para tirar não é tão fácil, mas de modo geral está bem limpinho, da melhor forma que pudemos fazer. E agora a gente vai começar a fazer a remontagem. A remontagem não tem muito segredo, porque aqui já vem indicando qual anel é de qual lugar, e aí é só você fazer a montagem. Depois disso, lembrando que as camisas serão montadas assim, com essa parte aqui, e você tem que fazer ali a disposição dos anéis, que normalmente vai ser 120 graus. Um exemplo, uma ponta aqui, a outra ponta aqui, ou você pode fazer assim, por exemplo, uma ponta aqui e a outra ponta você pode fazer aqui. Uma diferença assim, para evitar de se alinhar. Existe material técnico sobre isso daí, vasto na internet, e cada pessoa e cada montador tem uma forma de montar. Então isso aqui, se a gente for falar de montagem, tem várias formas. Mas 120 graus deslocado é o que mais atende. Igual o brunimento aqui que foi feito. Foi usado 45 graus. Que também é um padrão que já foi feito assim desde a primeira vez e todos os motores foram feitos assim. O que acontece agora? A gente vai fazer a montagem e começar a montar isso aí no carro para que a gente vá indo para o final. Agora, o que pode ter dado problema em anéis? Eu já tive problemas de anéis, até tem um vídeo aí de um motor que ele consumia mais ou menos 1 litro de óleo por semana e eu deixei ir até quebrar para mim ver o que ia acontecer. E quando eu levei para metrologia, a camisa abriu uma folga de 0,25 centésimos. Tem vídeo aí também no canal sobre isso. Aqui não, aqui foi diferente. Aqui não deu problema de camisa nem pistão. Deu um problema de anéis. Então, infelizmente, é isso. Pode acontecer com qualquer pessoa que está mexendo com isso daí. A diferença é que tem pessoas que não postam, só posta as vitórias. Mas às vezes você acaba perdendo. E você tem que saber perder. Infelizmente é assim que é. Agora eu vou fazer aqui a montagem dos anéis. E posteriormente vou colocar no motor para que a gente consiga avançar com a remontagem. O que eu quero dizer é o seguinte: anéis não tem como você testar, a não ser aqui a entre pontas. Esses daqui também poderão dar problema. E aí você fica nessa sinuca. Mas a gente monta e se der problema a gente desmonta e faz de novo e mostra para vocês. A lâmina usada é 0,35.
E a forma que a gente pegou foi assim. Provavelmente não vai ficar legal de ver no vídeo, mas é isso aí, ó. Dá pra ver que ela entra com uma folguinha, mas a de 40 não entra. Isso é perfeitamente normal. Depois que você colocou os anéis, todos eles corretamente, defasados 120 graus, aquela coisa toda, você sempre faz esse movimento em todos eles, porque se tiver pesado ou muito duro para girar isso aqui, significa que tem anéis que está travado ou fora de posição ou alguma coisa do tipo. Aí às vezes você tem que dar uma batidinha assim, dar uma arrumadinha para ele ficar mais livre. Se tiver pesado, não dá certo. Então você tem que tomar essas questões. Ah, mas eu tenho dúvidas sobre montagem dos anéis. Aqui tem um papel que vem junto e nesse papel aí vem todos os detalhes que você precisa. Normalmente é inglês e português, então não tem motivo para antes da montagem você não parar um minutinho para ler. Inclusive aqui ele diz aí, ó, 120 graus defasado. Aí tem umas questões. Aqui, por exemplo, tem ali marca verde. Só que não tem aqui, nesse aqui não teve a marca verde. Nesse outro aqui também não tem a tal marca verde. Mas você entende que tem que ser para cima e não pode ficar assim, e nem assim. Ele tem que ficar aqui, ó, dessa forma. Feito isso, só fazer a montagem. Esse aqui é o tipo de anel que é o mais ruinzinho de colocar, eu prefiro o outro modelo, mas o mais comum é esse, então é esse aí que a gente monta. Agora, eu não preciso fazer a pesagem dos pistões, aquela coisa toda, porque eu já fiz isso aí na primeira montagem. Agora é só fazer a remontagem e levar pro motor. Lembrando que dentro tem a seta e ela é sempre virada para o lado do volante do motor. Então aí a montagem pior já está feita. Agora vamos fazer a montagem no bloco e depois posteriormente os cabeçotes e ir para o fim da montagem. Após fazer a montagem dos anéis, aqui estamos nós de novo com os pistões já na camisa, já colado no bloco, tudo certinho. Eu coloquei isso aqui apenas para evitar de ficar sambando aqui, caso aconteça da camisa vir junto aqui. E então eu coloquei essa trava improvisada, porque agora vai vir os cabeçotes. Então isso aqui é somente para quando eu poder virar o motor, não ter problema de descolar a camisa. Às vezes acontece do pistão travar na camisa e aí você não consegue tirar. Às vezes você tem que cortar a camisa para poder tirar fora. São situações que podem acontecer. Nesse caso aqui, não tem problema. É só por enquanto. Lembrando que a seta ela tem que ficar sempre virada para o lado do volante do motor. Então tem que tomar esse cuidado. A mesma coisa acontece desse lado, com a seta sempre para o lado do volante do motor. É um desmantelo total para você poder refazer um serviço desse, que infelizmente deu problema. Não foi por erro de montagem, mas sim por causa de anéis. Mas a gente está resolvendo
para entregar para o cliente o motor funcionando corretamente. Se tivesse travado, não seria diferente. A gente iria abrir, corrigir e fazer da mesma forma. A única coisa que não é legal quando acontece esse tipo de problema é quando o cliente leva para uma outra pessoa fazer e não traz para a gente poder corrigir. Porque isso aqui é uma falha de uma peça, não é um erro de montagem grosseiro. Então a peça simplesmente não funcionou e deu problema. Eu já tive problema de anéis e camisa, perdi os dois. Já tive situação que perdi o kit completo. Já tive problemas que derreteu o comando do motor. Então, problemas eles acontecem das mais variadas formas, mas a gente sempre procura corrigir e fazer da melhor forma. Só que sempre pode ser que aconteça, igual aconteceu aqui. Uma outra coisa é que eu já tenho PMS e aqui na polia já tem aqui uma defasagem. Então depois a gente vai limpar isso aqui. E eu vou remarcar o 0 grau, que a gente tem aqui um pequeno erro aqui nessa polia, para a gente poder deixar certinho. Para o ponto de ignição não ficar fora depois. E nem quando for regular válvulas também. Aí já fica tudo mais fácil. E assim a gente vai chegando ao fim. Esperamos que esse defeito se resolva. Eu espero que resolva. E a gente, junto com a retífica, a gente conseguiu identificar que são os anéis com problema. Uma outra coisa, é só colocar o cabeçote aqui e prosseguir com a montagem das latas? Talvez sim e talvez não, porque às vezes acontece de puxar aqui essa bucha ou a rosca e aí você tem que arrancar a camisa, colocar a bucha, fazer um serviço de novo e remontar, igual aconteceu no caso do bug. E aí é mais tempo do carro parado e isso é mais comum de acontecer do que vocês imaginam. Neste caso aqui eu espero que não dê esse problema, para a gente poder avançar com essa montagem e entregar o carro o quanto antes. Agora vamos preparar os cabeçotes para serem montados aqui. Lembrando que aqui não vai cola, não vai nada aqui, apenas uma limpeza e aperto, junto com as capas de tucho e os vedadores novos, porque teve que mexer aí bagunça tudo. Então aí a gente troca tudo e coloca para funcionar. Tem um pessoal que não gosta dessas borrachinhas, vedadores. Eu uso, sempre usei e prefiro. Mas tem pessoas que não gostam. E aí fica a critério de cada um. Uma coisa que me foi questionado lá na retífica, se tinha essa lata aqui. Sim, tinha. A gente tem as duas e foi montada as duas. Por isso que é interessante quando você vai fazer um motor, seja para um cliente, amigo, seu vizinho, seja lá quem for, você ter foto das coisas. Posição de anéis com o top para cima. Questão de lata. Essas travas dos pistões você coloca sempre e faz uma foto dos dois lados para evitar de você ter sido perguntado sobre isso e você dizer, ah, não sei. Porque aqui a gente está refazendo o serviço, mas é o seguinte, para o cliente, ele quer funcionando, ele pagou, ele quer funcionando. Só que qual que é a questão aqui? A questão é que às vezes dá um problema desse. Eu não sou fabricante de anéis. Provavelmente nem a retífica, nem o cliente mandou mensagem lá para o fabricante do anel. Mas ele me questionou. Eu propus para ele para a gente resolver, ele aceitou e a gente está fazendo. Porém, eu cheguei na retífica e eles perguntaram para mim, e a lata? Falei, tem aqui, ó. Tem duas.
Aí eles perguntaram qual é o calço que eu estava usando. Falei, estou usando o calço de 1 milímetro, que vai aqui. Aí eu comentei, não, eu coloquei um calço de 1 milímetro porque a taxa estava muito alta e eu não uso taxa alta em motor pequeno, com comando pequeno. Ele olhou para mim, mas não vai fazer diferença, não é isso. Então assim, todo mundo procura uma desculpa para tirar o corpo de reta. Então se você vai fazer isso aqui, você tem que ter foto, você faz a sua documentação, porque se precisar, tem a lata? Tem a foto com a lata. Colocou o pino? Coloquei. Tem isso aqui? Tem. Ainda que eu falei para ele, mas isso aqui não tem nada a ver, porque é para taxa, e esse aqui tá com a taxa de 8,5. Então, para você não se enrolar lá na frente. Eu vou aproveitar esse vídeo e vou comentar um assunto sobre um alternador. Veio um carro para cá, isso faz muitos anos, e foi feito um serviço, foi tirada a capela, igual neste caso aqui, só que eu não mexi em alternador, só mexi na capela, foi tirada a capela e foi colocado no lugar de novo, igual vai ser feito aqui. Só que por algum motivo, o dono do carro estava fazendo uma viagem, saiu o mancal com tudo para fora. Foi uma coisa muito estranha. O serviço que eu tinha sido contratado para fazer não envolvia alternador, não envolvia nada da parte elétrica. O que aconteceu? Aí saiu nos grupinhos ali que a gente tinha em comum que eu tinha frouxado os parafusos ou algo assim. O que eu fiz? Eu fui, separei todo o vídeo que eu tenho gravado aqui da bancada, de todo o serviço, fiz já o meu material e deixei guardado. Porque se viesse algum problema de eu ter que pagar o alternador, eu tinha como provar que eu não mexi. Apenas foi tirar da capela, mas tirar a capela não tem nada a ver com mancal de alternador. Então você tem que se proteger. Porque se o pepino vir, você tem como se defender. Neste caso aqui, eu fui até a retífica, provamos que de fato é os anéis e colocamos anéis novo. Tanto que agora fechou o círculo bacaninha e tá tudo certo. Então assim, você tem que se prevenir. Porque na hora que chega o pessoal perguntando, mas foi feito isso? Foi. E aquilo? Foi também. E isso aqui? Foi feito. E tem. Colocou? Coloquei. Tenho foto? Tá aqui. Qual é a marca? Tá aqui. Porque senão depois você pega um abacaxi do tamanho do mundo. Aí entra aquela situação. Ou você vai e paga pro cliente, sem dever, ou você entra num BO gigante aí para provar que você não teve nada a ver com isso. Então por isso que é legal você fazer fotos, fazer vídeos, tirar foto de tudo que você está fazendo, fazer testes, igual por exemplo aqui, ó, tá girando molinho, para não ter problema, porque depois que você tiver com o abacaxi na mão, ninguém vai chegar e vai dizer, mas espera lá, a polia do carro em questão estava torta. Aqui tinha um esticador que também estava torto, ele ficava assim. Provavelmente forçou o mancal do alternador e debulhou tudo, porque uma hora, né, vai quebrar. Fica trabalhando torto, isso é fato. Então, você tem que ter. Eu tenho os vídeos guardados até hoje, porque eu não sei se algum dia eu vou precisar. E se eu precisar, eu tenho arquivado e é só puxar, tem data, tem hora, tem tudo. Porque senão você vai ter que se abraçar com um pepino do tamanho do mundo. Que é que nem eu falei, o fabricante nem sabe disso aqui. Mas eu sei, porque é pra cima de mim que vem o BO. Mas aqui a gente não corre não, a gente resolve e já estamos aí no finalmente. É uma pena que o cliente fica sem o carro por uns dias, mas a gente está fazendo o melhor e a gente sempre procura fazer o melhor sempre.
Então isso aqui é um tipo de coisa que pode acontecer com você. Avisa o seu cliente que você dá garantia da mão de obra, mas não de peças. Quem tem que dar a garantia de peça é a autopeça, é o fabricante, porque a gente não fabrica peça, a gente faz apenas a montagem. Para você que curtiu o canal, para você que nos segue, meu muito obrigado. Espero que as dicas, as coisas que a gente passa aqui te dê um alerta. Diferente de algumas pessoas que eu postei sobre a bobina 067 plástica, que é uma bobina que já não precisa de resistência e tal. E aí teve um cidadão comentando que ainda prefere usar a 067 de garrafinha Olympic. Eu não estou aqui fazendo regra. Eu estou dizendo que se você tem problema com bobina, com resistência, você pode sim usar uma outra bobina. E a 067 é uma atualização da cilíndrica. Então não é uma adaptação. Ainda bem que a Marflex fez isso daí para facilitar a vida da gente. E assim, quer usar? Usa. Não quer usar? Não usa. Não quer fazer uma fotinha para se garantir? Não faça. Mas estou dando um alerta. Se proteja, porque o pepino vem e a hora que ele cair no seu colo, você tem que ter como resolver. Então aqui eu estou resolvendo, que pode acontecer. O nome disso é pressão positiva. Aí passa para dentro, não tem para onde sair, estoura no respiro e na polia. Esperamos assim resolver o problema. Tá bom? Então são coisas que acontecem na oficina e você fique atento. Para você que é um seguidor do canal, sempre deixa seu like, seu comentário. O meu muito obrigado e até um próximo vídeo.